desejar a você um maravilhoso, abençoado dia. No momento em que estamos aqui, neste momento de oração, são 5 horas e 41 minutos. E eu quero convidar você para fazer esta oração comigo. Mas antes, deixa eu fazer menção da palavra de Deus, né? Fazer menção da Bíblia Sagrada. Existe um texto na Bíblia Sagrada que eu gosto muito. Eu particularmente gosto muito deste texto. Esse texto que está em Segunda aos Coríntios. Isto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que coisa linda, né? A minha graça te basta. A minha graça te basta. O que quer dizer graça? Muitas vezes na Bíblia a gente tem visto a palavra graça, né? Uma das vezes mais lindas que eu acho na Bíblia é ali em João, capítulo de número 1, ali, né? Que diz que o Senhor, Ele veio cheio de graça e de verdade. Maria, a mãe de Jesus, também foi chamada, né? Salve, mulher cheia de graça, ou mulher agraciada. Uma coisa é a graça, outra é quando somos agraciados. É interessante isso. Jesus, ele veio cheio de graça. A graça de Jesus, se você for analisar, biblicamente dizendo, não é a mesma graça que recebemos, porque Ele é a graça. Por isso que a palavra de Deus diz, Ele veio cheio de graça e de verdade. Está lá em João capítulo 1, né? Então, lê lá. Mas quando o anjo se aproxima de Maria, por exemplo, o anjo Gabriel, ele diz, salve agraciada. Quer dizer, salve mulher que foi agraciada, que recebeu um presente de Deus. Salve mulher agraciada, né? Aquela mulher que recebeu a graça, o presente não merecido, favor que nós não merecemos. Isso é o significado de graça. A graça é um favor que você não merece. O apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 2, que nós somos salvos pela graça. Jesus, ele veio cheio de graça e de verdade. Agora nós somos salvos pela graça. Que graça é essa? É um presente que você não merece. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É o que está escrito na Bíblia, ali, né? Em Efésios, capítulo 2. Graça. Graça é um favor que nós não merecemos. E que graça é essa que ele fala aqui? Salvação. Agora, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele está falando da graça. A graça também da salvação, que é também para o apóstolo Paulo.
O apóstolo Paulo ouviu do próprio Deus: a minha graça te basta. Ele estava ali contando, né? Começa uma defesa do seu ministério, do seu trabalho, aquele que ele estava fazendo. Muita gente criticava, e ele começa a fazer isso desde o capítulo 10 de 2 Coríntios. Esse texto, ele faz parte de um contexto grande. Interessante que é um dos maiores contextos que a gente pode ver, que não está muito separado. Começa no capítulo 10 e vai embora. Vai seguindo até o finalzinho do capítulo 12. A defesa do evangelho de Paulo. Paulo começa a defender o seu próprio trabalho, porque havia muita crítica. Por quê? Porque ele era um pregador mediano, não era tão bom nas palavras, mas quando ele falava, as pessoas sentiam o poder, né? Ele falava: olha, eu vim com vocês sem persuasão de palavras, sem superficialidades, sem subterfúgio. Não vim aqui inventando história, eu vim falando sobre Jesus e esse crucificado. E ali no capítulo 10 ele diz que o dever dele era convencer a todo homem, né? Para tirá-los de sofismas e ideologias estranhas ao evangelho. E aí, as pessoas achavam que o apóstolo Paulo era assim, uma pessoa qualquer que tinha ouvido o evangelho de alguma forma e aí estava copiando os outros. Mas ele era o apóstolo chamado como um abortivo, veio de última hora, era fraco nas palavras, meio doente. Mas aí ele começa a falar: olha, vocês estão achando que pelo fato de eu não ter estado com Jesus em carne, isso pode desmerecer-me de alguma forma. Mas eu tenho um chamado especial, e eu vou contar uma coisa. Eu conheço um homem, aí ele não fala sobre si mesmo, questão de modéstia, né? Eu conheço um homem, que não sei se foi na carne, se fora da carne, no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Há uns poucos anos aí atrás, uns 14 anos, ele subiu ao céu. Ele foi elevado ao terceiro céu. E lá, ele viu coisas inefáveis que ao homem não convém dizer. Interessante que o apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse. Paulo, ele não falou sobre estas visões. Não sei se as visões de Paulo foi mais sublime do que as visões de João que foram escritas. Mas Paulo diz: por enquanto não tem necessidade de dizer, mas uma coisa eu vi. Se no corpo, fora do corpo, esse tal homem, ele viu o terceiro céu. Olha que coisa louca, né? Que coisa linda. Porque o evangelho é loucura mesmo, para aqueles que não estão nem aí para o evangelho, né? Evangelho é coisa simples, mas para quem não gosta muito do evangelho é doideira, é loucura. Está escrito na própria Bíblia, né? E aí, para que eu não me gloriasse dessas visões, aí ele volta para si mesmo, foi-me posto um espinho na carne, sobre esse espinho, sobre esse assunto eu orei 3 vezes, para que se afastasse de mim, mas não deu certo. Mas tem um negócio. Veio uma voz do céu e me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza.
De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas. Ele disse, eu não vou me gloriar nas minhas visões, pelos meus dons, não. De boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Eu quero orar com você. Poderoso Deus, maravilhoso Pai, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença nesta manhã de sexta-feira, 6 de abril de 2018. Senhor, eu quero pedir em favor do meu amigo, da minha amiga, eu quero pedir em favor desta pessoa que me ouve nesta manhã, e na mensagem que vamos enviar para os amigos pela internet, talvez à tarde, à noite, não sei qual horário que essa pessoa vai nos ouvir também, mas Senhor, vem estar, Senhor Deus, nos abençoando, nos dando graça, nos dando sabedoria, nos dando ânimo, fazendo, Senhor Deus, algo maravilhoso sobre nossas vidas. Nós precisamos da Tua graça. Nós precisamos da Tua graça. Nós não merecemos a Tua graça. Não merecemos. Nós somos falhos, nós somos limitados, mas a Tua graça, ela é o bastante para nós neste momento. Senhor, cura, liberta, transforma. E que neste momento, Senhor Deus, nós possamos entender que só no Senhor nós podemos ter esperança. Senhor Deus, cura mesmo, Senhor Deus, liberta, transforma esse coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor esteja mudando essa situação. Pai Santo, a situação do teu filho e da tua filha que precisa ser mudada. Em nome de Jesus. Amém e amém. O universo inexplorável são pequenos pro meu Deus. E sendo assim, minha oração vai ao seu trono. A resposta é um sono. Durmo bem nos braços seus. A minha alma se deleita.